Então, vamos lá. A gente tem um dado de partida que, assim, à primeira vista, parece uma grande vitória para a educação no Brasil. Um dado bem impressionante, né? Muito. Mais de 90% dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, todos matriculados em salas de aula comuns. É um número enorme, até se a gente comparar com outros países. Exato. Só que essa estatística, ela abre uma porta para uma pergunta bem mais complexa. O que acontece depois da matrícula? Estar na sala de aula é a mesma coisa que estar incluído? Essa é a questão central, né? E para explorar isso, hoje a gente vai fundo num material muito rico, o livro Educação Inclusiva na Prática, organizado pelo Rodrigo Hilbener Mendes. Um material bem completo. Sim, porque ele não fica só na teoria, nos princípios. O mais valioso é que ele nos leva para dentro de escolas de verdade, sabe? Em vários lugares do Brasil, para a gente ver como a inclusão acontece ou às vezes não acontece no chão da escola. Isso, a nossa missão aqui é exatamente essa. Sair do número e entrar nas histórias. Entender os desafios, as soluções que as pessoas criaram e principalmente o que muda numa escola quando ela decide de verdade ser para todos e para cada um. Vamos desempacotar isso. Para começar, acho que a gente tem que quebrar uma ideia muito comum. Inclusão não é só colocar todo mundo junto na mesma sala e esperar que dê certo, né? De forma alguma. Essa é a grande diferença, entre integração e inclusão. A definição que as fontes trazem é muito mais potente. Qual é a definição? Uma escola inclusiva é aquela que consegue acolher todos e perseguir altas expectativas para cada um. E essa segunda parte, para mim, é mais difícil. Com certeza. Acolher já é um passo, mas garantir que cada pessoa vai atingir seu potencial. É o verdadeiro desafio da educação, no fim das contas. Perseguir altas expectativas, isso muda tudo. Porque significa que a escola não pode mais ter um método só, uma régua única para medir todo mundo. Não pode. E o material do Instituto Rodrigo Mendes detalha isso em 5 princípios que são, assim, a base de tudo. O primeiro parece óbvio, mas é bom sempre repetir. Sim, toda pessoa tem direito à educação de qualidade. Ponto. E o segundo complementa de um jeito muito forte. Toda pessoa aprende. Isso parece simples, né? Mas é uma ruptura. A escola tradicional muitas vezes funciona como uma peneira, sabe? Selecionando quem aprende mais fácil. Totalmente. Partir do princípio de que todos têm potencial, sem exceção, obriga a escola a se perguntar: se o estudante não está aprendendo, a falha é dele ou é do meu método? É a inversão da responsabilidade, o que nos leva direto para o terceiro princípio. Que é o reconhecimento de que cada processo de aprendizagem é singular. Se cada um aprende de um jeito, um modelo de ensino que trata todo mundo igual, o tal do modelo homogêneo, ele vai inevitavelmente deixar a gente para trás. Exatamente. E os 2 últimos princípios falam do coletivo. Primeiro, que o convívio na diversidade beneficia todo mundo, não só o estudante com deficiência. A gente aprende a ser mais empático, né? Mais criativo. Isso. A gente aprende a resolver problemas de formas diferentes quando convive com quem é diferente da gente. E, por fim, que a educação inclusiva diz respeito a todos. A diversidade é a regra, não a exceção. E o que eu acho fascinante é como esses princípios, eles refletem uma mudança de paradigma muito maior que vai bem além da escola. As fontes até citam a Convenção da ONU, né? Sim, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela consolida essa virada de chave. É a passagem do modelo clínico para o modelo social. Explica um pouco melhor essa diferença. No modelo antigo, clínico, a deficiência era um problema da pessoa. Era ela que tinha que se adaptar, se consertar para caber na escola. Entendi. O modelo social diz o oposto. Ele diz que a deficiência não está na pessoa, mas na interação entre as limitações dela e as barreiras que a sociedade impõe. Pensa numa escada. Ok. Para quem anda, não é uma barreira, mas para quem usa a cadeira de rodas, é. A barreira está na escada, entende? Não na cadeira de rodas. A responsabilidade é da sociedade, então. Da escola, no caso, de derrubar essas barreiras. Ok, os princípios são claros. Mas a gente sabe que da teoria para a prática existe um abismo. Exato. Como é que essas escolas que o livro analisa conseguiram tirar isso do papel? O que elas fizeram de diferente? É aí que as histórias ficam boas. Elas mostram que a inclusão se apoia em algumas dimensões que são essenciais.
E a primeira, que aparece muito forte no caso da Escola Clarice Fecuri, lá em Rio Branco, no Acre, é a liderança. A história da diretora, a Lourdes Silva, é incrível. Ela não ficou sentada na cadeira esperando a política pública chegar, né? Não mesmo. Ela viu a necessidade e foi à luta. Ela entendeu que a escola dela sozinha não ia dar conta. E essa é a chave. É a chave. Ela começou a construir pontes. A gente vê nas fontes que ela criou uma rede de parceiros. Por exemplo, acionou o programa Saúde na Escola, que ajudava com diagnósticos mais precisos. E ela foi atrás do Centro de Apoio ao Surdo, o CAS. Isso. E o mais legal é que o CAS não dava aula de Libras só para os alunos surdos. Era para a escola inteira. Professores, funcionários, os outros alunos. Isso muda tudo. Deixa de ser uma solução pontual para um aluno e vira uma cultura de comunicação da escola. E tem a história do Lucas, o aluno com paralisia cerebral, que ilustra bem o impacto disso. A família precisou mudar ele para uma escola mais perto de casa. Mas a experiência foi péssima. O relato da família é que eles sentiram falta de interesse. O que será que isso quer dizer na prática, essa falta de interesse? Fisicamente, mas isolado. Sem material adaptado, sem ser chamado para participar. Uma solidão no meio de todo mundo. Exato. E a família percebeu na hora, tanto que pediram para ele voltar para Clarice Fecuri, onde o relato é que ele foi recebido com carinho. Esse carinho não é só afeto, né? É a prova de que a escola estava preparada e disposta a recebê-lo de verdade. Essa liderança que cria parcerias é um pilar. Mas e dentro da sala de aula? Como funciona o apoio especializado? O caso de Florianópolis, na escola Donícia Maria da Costa, dá uma pista boa, com a história da aluna Maria Clara. A Maria Clara tem baixa visão e deficiência intelectual. E a figura central ali é a professora do Atendimento Educacional Especial, o AEE, a Daniela. O trabalho dela é o exemplo perfeito de como a AEE deveria funcionar. Muita gente acha que o AE é tipo um reforço, né? É uma sala separada onde o aluno vai no contraturno. Mas não é isso. A função do AE é ser um serviço para eliminar barreiras, garantir que o estudante consiga acessar o currículo comum. Junto com a turma dele. Junto com a turma. E a Daniela era muito proativa. Ela não ficava esperando na salinha dela. Ela ia para a sala de aula da Maria Clara, observava, trabalhava junto com a professora regente. Ela mostrava como usar os materiais. Exato! E aqui vem um detalhe que eu achei genial pela simplicidade. A pequena lousa. Essa mesma. Como a Maria Clara não enxergava a lousa principal, a Daniela criou uma lousa de mão, com papelão e papel contact, sabe? Aquele de encapar caderno. Simples e eficaz. E as próprias colegas de turma da Maria Clara copiavam o conteúdo da lousa grande para essa pequena lousa, que ela podia segurar perto do rosto. Com certeza. De repente, as colegas não estão ajudando a coitadinha. Elas viram colaboradoras ativas no processo de aprendizagem da colega. Cria um laço, uma responsabilidade compartilhada. Exato. A solução não isolou a Maria Clara. Pelo contrário, integrou ela ainda mais. A professora Daniela não trabalhou para a aluna, mas com a professora e com a turma, para que a aluna pudesse participar de verdade. Então a gente já tem a liderança, que cria redes, e o apoio especializado que funciona dentro da sala. As fontes também apontam um terceiro pilar, que é fundamental: a família. Ah, sim. E o caso da Rafaela, uma estudante com síndrome de Down no ensino médio, no Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa Maria, é muito poderoso nisso. A história dela e da família são uma coisa só. Não dá para separar. A família, e principalmente a irmã mais velha, a Roberta, teve um papel duplo, muito equilibrado. Primeiro, o de cobrar. Elas já vinham de um histórico de recusa em escolas particulares, né? Sim, então elas sabiam que precisavam reivindicar o direito da Rafaela de estar ali. Mas não parou aí. Elas se tornaram parceiras ativas da escola. Tem um exemplo muito concreto disso nos trabalhos em grupo. É ótimo. A Roberta percebeu que, na hora dos trabalhos, ninguém chamava a Rafaela. Uma reação comum seria só reclamar, mas a sugestão dela foi construtiva. Ela propôs que os professores definissem os grupos antes. Exato, garantindo que a Rafaela sempre estivesse incluída. E a outra face da atuação dela foi empoderar a própria irmã. A fonte traz uma fala da Roberta para a Rafaela que é muito forte.
Tem que ser esperta, se convide. Isso é fantástico. Ela não está só dizendo para a escola, inclua minha irmã. Ela está dizendo para a irmã, você também tem um papel, você pode e deve buscar seu espaço. É o equilíbrio perfeito entre lutar por direitos e ensinar autonomia. Uma via de mão dupla. Essencial. Mas todos esses casos, de certa forma, eles acabam expondo uma fragilidade que já existia na escola. Uma especialista citada no material diz algo que me fez pensar muito. O quê? Ela diz que a escola tradicional já não está boa para ninguém. E a chegada de um aluno com deficiência seria como a última gota para romper um processo e entrar num outro estágio de se repensar a educação. Perfeito. A inclusão funciona como um teste de estresse para o sistema. Ela revela todas as rachaduras do modelo tradicional. Isso fica claríssimo no caso da Rafaela, no ensino médio. A estrutura do ensino médio é muito rígida, né? Muito. É conteudista, focada no vestibular, um funil que tenta padronizar todo mundo. Esse modelo, óbvio, não serve para uma aluna com as necessidades da Rafaela. Mas a pergunta que a inclusão nos força a fazer é: será que esse modelo serve bem para alguém? É uma ótima pergunta. Quantos alunos sem deficiência também se sentem excluídos por esse modelo, que não valoriza seus talentos, que não conversa com seus interesses? Exatamente. A inclusão não é sobre criar uma escola especial dentro da escola comum. É sobre transformar a escola comum em algo melhor para todo mundo. E não tem lugar onde isso fica mais visível do que na educação física. Ah, educação física. A arena da seleção natural na escola. Totalmente. Onde os mais habilidosos brilham e os outros torcem para não serem escolhidos por último. E a fonte contrasta essa visão tradicional de competição com uma abordagem inclusiva, que vê a educação física como cultura corporal. A meta muda completamente. O objetivo deixa de ser achar os mais rápidos e fortes. E passa a ser o quê? Garantir que todos possam vivenciar a cultura do movimento, do jogo, da dança. É uma mudança de filosofia. E os exemplos práticos que o livro traz são de uma criatividade. Tem o caso da professora Maria Emília, em Goiás. Ela tinha alunos surdos na aula de dança. A primeira ideia, o intérprete de Libras, não funcionou muito bem. A tradução quebrava o ritmo, né? Exato. E a solução dela? Mudar a linguagem. Ela começou a trabalhar com imagens, com expressão corporal, algo que todos, ouvintes e surdos, podiam compartilhar. E ela foi além. Em outra aula, ela propôs algo mais radical ainda. Em vez de adaptar um esporte, tipo vôlei, ela convidou a turma toda, incluindo os alunos surdos, para inventar um novo esporte. O resultado foi um jogo que já nasceu acessível. Já nasceu acessível, porque todos participaram da criação. Ninguém precisou ser adaptado, porque a criação foi coletiva desde o início. Isso é genial. O processo já é o ato de incluir. E tem um outro exemplo de um professor em São Paulo com uma aluna sem os membros superiores numa aula de basquete. A solução parece óbvia depois que a gente ouve, mas exige uma quebra de padrão. Ele simplesmente adaptou a regra. Permitiu que ela arremessasse com os pés e usou bolas menores. O que é fascinante nisso é a metodologia por trás, que a fonte chama de matriz de flexibilização. Um conceito simples, mas poderoso. Muito. Eles mostram que para incluir você pode modificar os recursos, o tipo de bola, ter um intérprete, ou pode modificar as regras, como se arremessa, como se formam os times. Ou os dois. O foco sai do resultado e vai para o processo. Exato. A meta não é formar atletas, é garantir que todos possam participar e se sentir bem. Então, se a gente junta todas essas peças, o que essa jornada pelas escolas nos ensina? Vimos que a inclusão de verdade exige uma liderança que constrói pontes. Um apoio especializado que atua em colaboração. Uma família que é parceira e, acima de tudo, uma disposição para repensar as práticas mais antigas da escola. E nos ensina principalmente que a inclusão não é um problema a ser resolvido para um grupinho de alunos. Ela é um catalisador. É o que força a escola a encarar as próprias limitações. A presença da diversidade na sala de aula expõe as fragilidades de um sistema que foi pensado para um aluno padrão. Que, na verdade, nunca existiu. Exato. No fim, a escola que se torna boa para o Lucas, para Maria Clara e para Rafaela, se torna uma escola melhor para todos os outros alunos também. Mais flexível, mais criativa, mais humana. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final, sabe?
uma provocação para quem nos ouve. Manda. Se as adaptações e as estratégias que a gente viu hoje, que foram pensadas para garantir a aprendizagem de estudantes com deficiência, acabam criando uma escola mais interessante e eficaz para todos os alunos, o que isso nos diz sobre a rigidez e as falhas do modelo educacional que a maioria de nós vivenciou. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.